Saudações aos entusiastas do esporte a motor, esse é o GP Total. Desde 2001, no endereço www.gptotal.com.br, há muito tempo nas redes sociais. Agora a gente tem o nosso canal aqui do YouTube, youtube.com/GPTotal. Nossos vídeos, para o pessoal que já está assinando o canal e já está se habituando, felizmente a gente tem tido aí um crescimento de audiência, é muito legal ter vocês aqui acompanhando o nosso trabalho, as nossas análises, a gente faz tudo com muito carinho, a gente faz de coração, porque a gente gosta realmente, a gente aprecia, a gente respeita o esporte a motor, tá? E os nossos vídeos vão ao ar nas segundas-feiras, fora os cortes que vão ao ar aí durante as semanas, porque a gente coloca as pílulas do que é de mais importante, o que a gente discute aqui nas nossas noites de segunda-feira. A gente normalmente faz as análises dos fins de semana, e quando não tem GP, a gente embarca nas nossas pautas históricas, que a gente também faz com muito gosto, a gente faz com muito entusiasmo. Nesse fim de semana, Grande Prêmio na Austrália, terceira etapa da temporada 2024, muita coisa para a gente conversar, porque foi um GP atípico. Aliás, vamos lá, né, gente? Qualquer resultado que não seja uma vitória do Max Verstappen é uma corrida atípica, então a gente, mas não é só esse fato em si, claro, existe bastante coisa aqui que a gente vai esmiuçar. Meu nome é Lucas Giovanni, transmito aqui da minha querida Sorocaba, interior paulista, e tenho hoje aqui acompanhando meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do estado do Ceará, cujo nome não vou proferir, e o meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio, em Nova Friburgo. Gente do céu, sonho da temporada 100% da Red Bull, passou pertinho no ano passado, já foi embora, já na terceira etapa. Quero uma saudação inicial de vocês falando sobre isso, sobre essa queda, esse GP atípico, e o que a gente vai poder falar, o que vocês acreditam que seja o mais importante para a gente debater sobre o Grande Prêmio da Austrália nesta noite. João Carlos Viana, meu boa noite, o volante é teu. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, dependendo do que você está nos assistindo. Essa corrida em Melbourne levantou 3 perguntas. Primeira pergunta é: se o Max não tivesse quebrado tão no começo da corrida, com apenas 4 voltas, ele teria um ritmo, ele imporia o ritmo como fez nas corridas? Ninguém vai saber. O Sérgio Pérez falou depois da corrida que se o Max não tivesse quebrado, ele não teria vencido. Palavra do Sérgio Pérez. A segunda é: quem poderá nos deixar? O Sérgio Pérez não teria vencido. Ok, não venceu. Agora, exatamente. Segundo ele, o Max não teria vencido. A segunda pergunta é: essa vitória da Ferrari foi bem enfática, dobradinha, primeira dobradinha em 2 anos. A Ferrari cresceu ou foi apenas um ponto fora da curva? O Melbourne é um circuito com características únicas, não é um circuito que você vê em demasia no calendário da Fórmula 1. Eu me lembro que quando a Fórmula 1 começava em Melbourne, sempre tinha aquela coisa, começou, mas Melbourne é um circuito de rua, um circuito muito único, então não é uma referência para o resto da temporada. Então, esse bom desempenho da Ferrari, desde o início do campeonato, desde o início do final de semana australiano, nos leva a quê? Será que a Ferrari cresceu ou foi só um ponto fora da curva? E isso tem a ver um pouquinho já com a nossa terceira pergunta aqui. Observando o início da temporada do Sainz e do Hamilton, será que a Ferrari fez a escolha certa para 2025? Acho que perguntar, viu? Porque o Sainz fez uma baita corrida, lógico, muito ajudado pela quebra do Max Verstappen, o infortúnio que ele teve, mas ele botou o Leclerc no bolso, no final de semana, praticamente, principalmente de sábado para cá, na sexta-feira. E não deve esquecer, 16 dias atrás, o Carlos Sainz estava sendo operado para tirar um apêndice. E 16 dias depois, na sexta-feira, ainda haviam dúvidas se ele iria correr. Tanto que nos treinos dele não foi tão forte, mas a classificação já largou na frente do Leclerc, e na corrida o nosso querido Charlinho não deu nem pro gasto, né? E enquanto isso,
o nosso Hamilton está fazendo uma temporada para esquecer, acho. Não tenho aqui os números de cabeça, mas em 3 corridas na sua já longa carreira de 18 temporadas na Fórmula 1, acho que esse é a pior. E não apenas em número, mas como assim? Você vê o Hamilton, ele não está sempre abaixo do Russell, o piloto apagado. Então isso chama bastante atenção. Então, aqui, ó, um resuminho rapidão. Ele chegou em 7º no Bahrein, em 9º na Arábia Saudita e agora no Grande Prêmio da Austrália abandonou, mas já estava tá bem atrás do Russell. Estava em nono. Então. João Ou seja, ele estava na zona dos pontos, mas... Márcio Madeira da Cunha, seu destaque inicial. O João levantou uns pontos bem interessantes, eu espero não esquecer de nenhum deles, né? Primeiro, sobre o conjunto Verstappen e Red Bull, assim, não tem a menor dúvida de que ele venceria essa corrida. Se você olhar bem na primeira volta, ele já estava 8 décimos à frente quando começa a manifestar o problema. Quer dizer, ele estava quebrando a zona do DRS na primeira volta. De repente você vê o Sainz se aproximando, né? E ele vai para o rádio falando que tinha perdido o carro. A transmissão falou que ele foi ultrapassado antes do problema se manifestar, mas antes do problema ser visível. O problema já estava se manifestando totalmente. Foi lá. O próprio Max disse que desde a primeira volta ele já estava sentindo o carro estranho. A transmissão viajou nessa aí. E teve uma cena que ele saiu na curva 3, ele saiu, ele estava 8 décimos, quando a pessoa, ele estava 8 décimos na frente, ele estava só a 4, mas depois mostrou ele saindo da pista na curva 3, não saiu da pista, ele alargou a curva, já estava já com no freio. Ele ia fechar, em condições normais, ele fechava a primeira volta mais de um segundo à frente, quebrando o DRS. Não tenha dúvida disso, assim. No meu entendimento, olha só, quebrou o sonho da temporada perfeita da Red Bull, mas isso daí é uma insignificância, vamos falar a verdade, assim, esses números, essas coisas, não importa o desempenho disso, né? E a meu ver, esse carro tem tudo para ser a obra-prima do Adrian Newey. Porque, gente, olha o que ele fez esse ano. Ele tinha uma fórmula absolutamente vencedora no ano passado. Só que ele sabia que esse carro ia ser copiado. Naturalmente, as outras equipes iam beber muito da fonte do carro dele do ano passado. E aí ele pega um conceito que tinha sido testado sem sucesso pela Mercedes, faz esse conceito funcionar de imediato. Ele reescreve um outro carro, um conceito diferente, já vencedor, quebrando todo mundo que seguiu ele no ano passado. Esse carro tem tudo para ser, considerando tudo, porque, imagina, uma estabilidade de regulamento esportivo. A tendência é os carros chegarem nos últimos anos muito parecidos. Todo mundo começa a ter as informações, começa a saber o que funciona e o que não funciona dentro daquele regulamento, vão mirar sempre no equipamento mais competitivo e a tendência fica muito parecida. Ele deu um drible em todo mundo. O que ele fez esse ano foi fantástico. E o carro já ser vencedor e já ser forte, como vem se provando. E eu não tenho dúvida de que, sem problema, o Max ele teria vencido de novo. Agora, isso não quer dizer que a Ferrari não está evoluindo. A Ferrari está com um trem de corrida muito interessante. E assim, e a McLaren também. Agora, o que é legal desse comparativo do Hamilton com o Sainz é também o momento de carreira de cada um e a própria ética de trabalho de cada equipe, né? Porque eu não tenho certeza, eu não botaria meu dinheiro de que Toto Wolff está dando tratamento igual aos dois pilotos dele nesse momento. Eu não estou falando de equipamento, estou falando de tratamento. Um heptacampeão como o Hamilton é muito sensível a esse tipo de coisa. O Hamilton, aliás, é sensível para um monte de coisa. Vocês sabem como é que é. Ele reclama pra caramba. A mentalidade dele é muito abaixo dos outros multicampeões da história da Fórmula 1. Ele quer se sentir valorizado, ele quer. Eu não estou querendo aqui fugir de pauta, mas ele quer se sentir valorizado. Então, assim, é muito fácil, no meu entendimento, botar o Hamilton fora de sintonia. E, naturalmente, a equipe não gostou nada dele anunciar que vai para no ano que vem. A gente conhece o Toto Wolff, como ele é. Então, eu não diria não apostaria que ele está recebendo um tratamento igual ao do Russell nesse momento. E isso está afetando, né? Com certeza, o desempenho. Agora, você fala, o Sainz também anunciou que vai sair. Quer dizer, ele não anunciou, ele foi anunciado para sair da Ferrari. Foi demitido. Uma situação diferente. Enquanto a Mercedes está chateada com o Hamilton, o Sainz, ele que está chateado com a Ferrari. E ele sabe que ele tem aí, ele está na vitrine durante esse ano. Então ele tem que botar a faca entre os dentes e tem que mostrar que ele merece um cockpit numa equipe de ponta. Então são
situações, no primeiro olhar, são parecidas, mas se você aprofundar, a situação do Hamilton e do Sainz é bastante diferente. Um deu uma pernada na equipe, o outro tomou a pernada da equipe. Né? E, eu falei, não sei nem se o equipamento exatamente é igual ao do Russell com o Hamilton, mas o tratamento eu apostaria realmente que não está. Então, eu acho que a Mercedes não tem interesse em valorizar o Hamilton esse ano, não tem interesse em botar o Hamilton acima do Russell, que vai ficar com eles para o ano que vem, né? E já o Sainz, ele sabe que ele tem que se provar esse ano, tem que mostrar do que ele é capaz. Mas, enfim, então se você me perguntar, eu acredito que o Max venceu, tirando Melbourne agora, as últimas 24 corridas, ele venceu 21. 21. Isso não é só mérito dele e da equipe, mas assim, o fato de não ter vencido agora, por um problema de freio, mostra que também o feito que eles tiveram no ano passado é muito grandioso. Você conseguir. Não basta um carro bom em todas as pistas, um piloto bom em todas as circunstâncias. Você não pode ter erro, não pode ter falha, não pode ter nada. Né? Não pode entrar uma sobreviseira no sistema de arrefecimento. Né? Então, eles conseguiram blindar no ano passado esse tipo de coisa não acontecer. E agora aconteceu, mas a estatística vai ficar comprometida. Tá, mas pouco importa. O que importa é que eles fizeram um carro fantástico esse ano. E tem um piloto super confiante também. E que, a meu ver, cara, acho muito difícil ele ter sido batido, ele pudesse ser batido em Melbourne em condições normais esse ano. Acho muito difícil. Em Mônaco, Singapura, vá lá. Mas, assim, Melbourne eu acho muito difícil. Eu levantei essa hipótese, Márcio, muito. Eu sei que o Pérez, ele até acho que vai falar um pouquinho sobre o Checo, mas a Red Bull ela passou o final de semana reclamando. O carro não está bom. Na sexta-feira foi trocado o assoalho do carro do Max. E a equipe se admirou muito em ter feito a pole. E sempre tinha a Ferrari está muito forte em ritmo de corrida. Então, assim, a Ferrari está evoluindo. Então, pode ser. Eu também não estou aqui levantando a bandeira de que agora a Ferrari vai para cima da Red Bull e vai brigar pelo time. Não, isso é como aconteceu em Singapura. Quando a Red Bull deixou para perder ano passado, ele perdeu feio. Perdeu lá em Singapura, não foi quinto colocado com o Max e o Sérgio Pérez foi sétimo, oitavo, não vou lembrar agora a posição que ele chegou em Singapura. Mas a Ferrari conseguiu ter um ritmo muito forte nesse ano, né? Nessa etapa. Né? Então fica a dúvida realmente se foi algo pontual, ou aconteceu o mesmo que aconteceu em Singapura, ou se está realmente crescimento. E o ponto que eu quero chegar também, Márcio, por mais que a Ferrari tenha crescido, ou que a Red Bull tenha escorregado, você falou algo muito assim, bem interessante. O Verstappen está numa fase tão boa que ele poderia, como ele fez na classificação, ter tirado no braço a vitória. Poderia. E, João, assim, a gente acaba emendando com um ponto que acho que uma coisa vai puxando a outra. Eu já peço licença ao Lucas para... Mas vocês devem lembrar que em 2022 a Ferrari muitas vezes foi mais rápida que a Red Bull em treinos. Leclerc fez muitas poles ali e na corrida ele geralmente era superado. Então, estou me sentindo mal, né? Tenho até que mudar o que eu estou falando, mas estou me sentindo uma pessoa repetitiva, uma pessoa enjoada de falar às vezes a mesma coisa sempre, mas se em 2022 a gente não tivesse troca de pneu obrigatória, não tivesse o DRS fazendo a diferença que faz, sobretudo na Red Bull, a gente teria tido corridas muito interessantes em 2022, de um conjunto mais forte em corrida, brigando com um conjunto mais forte de treino. Partindo de trás e é a condição ideal para você ter uma disputa. Um conjunto mais rápido atrás de um conjunto mais lento. Você conseguir isso sem manipulação, sem ficar distribuindo penalização em grid. É o cenário ideal. A gente tinha essa situação em 2022 e a Ferrari tem sido um carro rápido em condições de volta lançada. A gente podia estar tendo algumas disputas muito interessantes. Eu duvido que a gente fosse ter Max vencendo 19 corridas se a gente não tivesse troca de pneu obrigatória e se não tivesse uma situação atualmente que está
claramente tenta se defender, porque o DRS está desequilibrado, ainda mais no caso da Red Bull, então, que é extremamente eficiente. Então, se ele vem de trás, ele vai passar, não tem jeito. Mas se não fosse assim, num cenário de chances de defesa, não teria vencido 19 ano passado, com toda certeza, entendeu? Mas, assim, agora tem outro, agora fazer um pequeno contraponto. Se você falou, se não existisse a troca de pneu obrigatória, né, que é a Fórmula 1 obriga a fazer pelo menos um pit stop. Essa história do pneu, trocar pneu é brigar, você tem que fazer pelo menos um pit stop. Não é muito legal, um pouco artificial. Tem um DRS que, como a gente conversou, o Márcio não estava aqui, estava o Márcio Luciano, a gente falou com o DRS, a forma como o DRS é aplicado na Fórmula 1 é muito errada. No DRS, que eu sempre falo, o DRS não é uma má ideia, só está sendo extremamente mal utilizado na Fórmula 1. Mas se não tivesse tudo isso, muito provavelmente a Red Bull e o Max Verstappen, pelo conjunto forte que eles têm hoje, eles teriam dado um jeito de driblar, entre aspas, essa dificuldade. Não duvido que ele tivesse vencido 19 vezes, driblando essas dificuldades. Né? A gente, às vezes, subestima a capacidade de engenheiros e das equipes de Fórmula 1, e de pensar, se fosse assim, seria diferente. Talvez não. Os caras são tão inteligentes que eles dariam um jeito de continuar dominando, como dominariam no regulamento atual. Entendeu? Eu sempre vejo nisso. Eu me lembro que no 97, 98 teve uma grande mudança de regulamento, e todo mundo falou, a Fórmula vai ficar igual, para ter mais ultrapassagem, que a ultrapassagem passados 27 anos algo que a Fórmula 1 ainda não conseguiu equalizar esse problema. E, na verdade, na prática, a Fórmula 1 ficou até menos ultrapassagem, tão desigual, até mais desigual. 97 teve um ano muito equilibrado, com muitas equipes vencendo, indo ao pódio. 98 não teve. Porque aí no final a gente chegou à conclusão que a gente subestimou a capacidade das equipes de se transformarem, de olhar o regulamento e melhorarem, e trazer aquilo como uma vantagem. E a mesma coisa com o engenheiro, com relação à performance. Por exemplo, eu vejo muito o pessoal falando, se os motores não tivessem, hoje tem aquele negócio, pode ter 4 motores ao longo do ano. A pessoa, isso mata aquela história de motores explodir. Cara, eu não concordo. Os engenheiros fazem esses 4 motores na conta. Se tivesse 24 motores, os motores iam ser na conta. Da mesma forma que são os 4. Eles têm a tecnologia e o conhecimento. Então tem muito disso também. A gente também não pode. Eu acho que não é tão simples essa equação de chegar e dizer, mas se não fosse por causa disso, seria assim. É muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Desculpa, eu vou estender aqui um pouquinho, tá, pessoal? Não, de modo quanto ao GP da Austrália, assim, alguns pontos que eu posso colocar é o seguinte: eu não cravaria com certeza absoluta o Max vencedor da prova. E por que eu falo isso? Porque já primeiro que a gente consegue observar a olhos vistos como a Ferrari está tratando melhor os pneus em ritmo de corrida. Segundo, que o Sainz ele perdeu a pole na Q3 porque ele errou a curva 9. A pole era para ser o Carlos Sainz. Tá? Ele errou a curva 9, consequentemente, a curva 10 ele perdeu o embalo para fazer, e nisso ele perdeu 4 décimos, tá? Que seriam muito mais do que suficientes para ele tomar a pole para essa corrida. E o Leclerc também errou, né? O Leclerc também errou no Q3. O Leclerc errou também, e assim, o que eu tenho para mim é que se o Max vencesse, bom, minimamente a gente ia ter uma corrida muito, muito, muito interessante de uma batalha em ritmo de prova do Max Verstappen contra o Carlos Sainz. Eu acredito que fosse uma corrida muito mais interessante muito do que a gente viu em relação a domínios anteriores do conjunto Max Verstappen Red Bull. Tá? Então, dá para colocar isso na equação, e sim, nessa questão de trocas obrigatórias, DRS, eu também estou mais junto com o Márcio, de que algumas coisas que foram colocadas aí do que seria para apimentar ou para embaralhar situações ou
promover mais ultrapassagens acaba jogando contra, porque se você tem um DRS que serviria para que aumentassem as ultrapassagens, pois bem, o carro que é o mais rápido, o melhor em ritmo de corrida, é o que tem o DRS mais eficiente também. Então, a gente cria um problema amplificado, ao invés de você promover alguma coisa que fosse benéfico para aumentar as ultrapassagens, não, você só tem uma questão de que um conjunto mais forte vai ter sempre a possibilidade de passar feito um foguete pelo conjunto mais fraco, que é o que acontece hoje. A gente teve, inclusive, durante a prova na Austrália, a gente teve rádios aí do George Russell falando, nossa, o carro deles é um foguete, quando o Sérgio Pérez passou por ele. Justamente por isso, né? Porque além de ser o carro mais eficiente, a Red Bull ainda tem o DRS mais eficiente. Aí realmente torna-se uma covardia. É um carro que ele você sendo o rival da Red Bull, ele é um inimigo inderrotável, imbatível. Esse é um grande problema. Mas você tem um Red Bull no seu retrovisor, é melhor nem nada, vai, passa. Passa logo, não perde tempo defendendo posição, que defendendo posição você usa mais o freio, usa mais motor, enfim, usa mais os pneus, né, que o management de pneus é muito importante nas corridas, então a gente tem essas situações. No entanto, a gente teve aí um Sérgio Pérez que, na primeira oportunidade de que ele teria que ser um ótimo segundo piloto e manter uma supremacia da Red Bull, não passou nem perto. Que a gente pode falar sobre Sérgio Pérez, gente? O Checo Pérez, ele seria aquele tipo daquele cara que adora fazer um gol contra, né? Ele tinha a chance de manter a 100% da Red Bull e ele fez uma corrida muito abaixo, né? Já começou que ele perdeu 3 posições no grid, né? Ele fez o terceiro melhor tempo, que é o passeio, na fechada no Hülkenberg, largou mal, chegou a cair para o oitavo, daí recuperou a posição do Stroll, mas não conseguiu passar o Russell, que é surpreendente, visto que a gente falou aqui, que é fato que a Red Bull abre o DRS, atropela, ele, não sei por qual motivo, ele não atropelou. E o interessante foi que quando ele teve pista livre, ele fez uma coisa até interessante, dava até assim, pinta que ele iria para o pódio. Ele estava muito rápido, passou o Russell, foi até nesse momento que o Russell falou isso no Via Rádio, mas ele, ao chegar no Alonso, ultrapassou o Alonso, meio que parou por ali. Depois da corrida, a Red Bull falou que ele teve ao ultrapassar o Alonso, ele teve um dano no assoalho que fez perder downforce. Isso talvez explique ele ter tomado quase 1 minuto na bandeirada, que é muita coisa para quem tem, como o Márcio falou, a obra-prima do Adrian Newey, que é um dos maiores esportistas da história. O problema que para o Sérgio Pérez ele precisa, o que o bom segundo piloto precisa fazer? Se eu estou muito abaixo do primeiro piloto, se acontece um infortúnio com ele, eu vou tomar o lugar dele e vou ser o principal piloto. Eu vou voltar 25 anos aqui no tempo. O Ed Wagner, quando o Michael Schumacher quebrou a perna, ele foi o piloto que foi até a última coisa brigando pelo título com o Hackney. Então ele fez o papel de segundo piloto. O Schumacher era o primeiro piloto, muito, muito superior ao Wagner, mas ele fez o papel dele. Em uma corrida, quando o Verstappen, ainda na quarta volta, abandonou, ele simplesmente fez uma corrida apagadíssima, lembrando os piores momentos dele em 2023, quando, em vários momentos, que se colocou em dúvida se o Sérgio Pérez ia ter seu contrato renovado. E nunca devemos esquecer que o contrato do Checo é até 2024, até o final desse ano. Então ele tem que mostrar serviço. E no momento que ele, no teste, agora tem que mostrar serviço, que vencer a corrida. O Max quebrou, agora está com o Camilo Lins, tem o melhor carro disparado do pelotão, vai vencer a corrida. Ele chegou em quinto lugar a 1 minuto do vencedor. Então isso depõe muito contra o Checo. Agora, a sorte dele nessa bagunça que está a Red Bull, os bastidores da Red Bull, não tem nenhum piloto minimamente confiável ou minimamente manso para ficar ao lado do Max Verstappen, fazendo todos os caprichos dele. Estou esperando a oportunidade de ele
de repente quebrar e vencer a corrida, algo que o Sérgio não fez nesse domingo. Ele foi rápido em alguns momentos da corrida, principalmente que tenha tido uma perda significativa de downforce, após passar o Alonso, porque ele nunca se posicionou bem, ele nunca esteve bem posicionado, ele estava sempre atrás da disputa, mas em alguns momentos ele foi rápido. Teve comentário, se não me engano, do Lewis também, Hamilton, quando passa, falando que o carro era um foguete. Ou foi o Russell, eu já não me lembro mais agora. Foi o Russell. Foi o Russell. Mas o Hamilton também se surpreendeu assim, com o ritmo de quem estava em volta. Mas não foi do Pérez, não. Foi de alguém. Não. Foi de outro carro. Eu acho que foi do Lando Norris. Quando o Lando Norris fez o primeiro stop, o primeiro pit stop, o carro não sai. O primeiro pit stop e ele saiu bem na frente do Hamilton e despachou. O que está se apresentando aí é que a McLaren, né, a gente já vai chegar nisso também, a McLaren se apresenta nitidamente como terceira força, né? A gente tem uma Red Bull que agora está sendo mais assediada pela Ferrari, ainda superior, claro, e uma McLaren que se apresenta como terceira força, deixando uma briga pelo quarto posto entre a Aston Martin e a Mercedes, que zerou esse fim de semana, né, gente? É uma coisa... A gente já vai chegar nisso também, né, falar sobre Hamilton, a gente já falou, mas vai falar sobre o Russell e também muito sobre Fernando Alonso. Mas, Márcio, quero ouvir você, só para fechar o assunto Sérgio Pérez, você falou a questão de posicionamento, que é sempre importante na Fórmula 1, né? A gente corre e acaba chegando em conceitos que são fundamentais. Um deles é posicionamento. A gente sabe que, sim, tomou 3 posições de pênalti para o grid, mas, de qualquer forma, isso aconteceu também porque ele estava mal posicionado na pista, trancou aquela Haas e acabou sendo punido por isso. Larga mal, aí você tem que remar mais, você se expõe mais a riscos do carro, né, você abusa mais do carro, você pode ter também riscos como esse risco reportado de que o assoalho acabou sendo danificado e que isso faz com que perca desempenho, é a questão do posicionamento, né? A gente vira e mexe, a gente chega nesse conceito fundamental que é o posicionamento. Se o Pérez estivesse mais para frente, a realidade dele de ritmo de prova, de conservar o carro, o management dele para tudo que envolve o carro seria diferente, né? Com certeza. Eu até gostaria que o posicionamento fosse mais importante, como já foi no passado. Eu, complementando o meu ponto, né, na discussão anterior, com relação ao João, eu não duvido que a Red Bull teria uma hegemonia, né, mesmo sem o DRS, sem as trocas de pneu obrigatórias. A hegemonia é uma coisa que está no DNA da Fórmula 1, uma categoria que tem construtores, exceto no período de mudança de eixo da Terra, como a introdução dos carros asa, motores turbo que a gente teve ali, que ninguém conseguiu estabelecer uma hegemonia de 3, 4 corridas, se a gente pode falar assim, mas 79, em condições normais sempre houve hegemonias, né? Mais curtas que atuais, mas sempre houve hegemonias. Isso é aceitável, normal. Quando é legítimo, a gente nunca pode ser contra o mérito, né? Mas que há concentradores de números, não restam dúvidas também. Tem vários concentradores de números em atuação atualmente que fazem você conseguir ter um piloto com mais de 100 vitórias, né? Mais de 100 pontos, uma coisa que era impensável algumas décadas atrás, né? E o posicionamento sempre acaba sendo muito importante, mas, de novo, com essas brechas de safety car, de troca de pneu, de DRS, geralmente a gente está muito refém atualmente do ritmo de prova. Quem tem o melhor ritmo de prova, fatalmente acaba vencendo a corrida, né? Na maior parte das vezes. Sobre o Pérez, o que eu senti foi que assim, os instintos dele eram muito rápidos durante um tempo curto, ele não conseguiu ser rápido durante bastante tempo, e depois teve essa situação também do assoalho. Agora, se você está andando na frente, você não precisa ficar saindo da linha ideal, você não precisa ficar freando fora do ponto, não precisa... A sua corrida é diferente, né? Você é a tal da barreira da vitória. Você, quando quebra a barreira da vitória, você se coloca na posição de vencedor ali, você vai ser notícia quando você não vencer. Foi o que aconteceu com o Max. A gente está aqui falando a pessoa não vencer se torna uma notícia. O Max não vencer é uma notícia. Se você observar bem, a corrida não foi a das mais emocionantes, mas só o fato dele perder, todo mundo chamou que corrida legal. Se você olhar bem, não foi
a mais emocionante dos últimos tempos. Você está no plano A, né? Você está sempre ali fazendo a corrida certinho. E o Tcheco, ele está sempre no plano B, no plano C. Então você vê que tem velocidade ali em alguns momentos, mas o conceito de posicionamento qual é? Um conceito que eu cunhei muitos anos atrás. Você pega o piloto, bota ele sozinho na pista para completar o número de voltas da corrida, marca o tempo dele. E depois você bota mais 19 carros com ele ali para competir e vê quanto tempo ele perdeu na interação com os outros pilotos. Esse é o conceito de posicionamento, né? O quanto você perde em interação com os outros, ou quanto você faz os outros perderem nessa interação também. Então, ele fatalmente está perdendo muito mais do que o Max, aí fica abaixo do que o carro podia andar, do que ele podia andar. É disso que se trata. Você já começa errado, já está na disputa que você não devia estar, aí você começa a ter que se arriscar e sair da pista, não devia estar saindo. Aí você vai para o plano B, plano C, você faz uma corrida igual diferente. Igual o estratégia da Ferrari, né? Plano B, C, D, E, Z. Mas assim, ainda que com a administração Vasser parece que parou esse negócio dos alfabetos aí e das atrapalhadas, né? A gente só vê atrapalhada hoje em dia na Sauber, parece que desaprendeu a fazer pit stop, é uma equipe que está totalmente à deriva. Valtteri Bottas muito mais preocupado em fazer propagandas engraçadinhas e mostrar o traseiro do que pilotar. A equipe continuou no zero, mas eu só me abstraí, fiz um asterisco que eu achei fosse relevante. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que falar o que eu falei sobre o Newey e o carro dele desse ano. A Ferrari também tomou um caminho corajoso também de partir para um carro bastante novo também para esse ano, e acho que assim, ela tem... Foi impressionante o que a McLaren fez ano passado, de começar um ano lá atrás e conseguir avançar como avançou. A McLaren está com uma engenharia forte, justamente. E a Ferrari, eu acho que ela abriu um caminho que ela também tem janela para crescer. O problema é que a Red Bull também tem janela para crescer. A Red Bull também partiu para um projeto novo. Então, é de se esperar que no final do ano o carro da Red Bull seja muito mais rápido do que está nesse momento. Então, quer dizer, tanto Ferrari quanto McLaren vão ter que também continuar evoluindo, porque o carro da Red Bull ela tinha uma base muito boa e ela partiu para um carro novo que já começou vencendo, mas você fatalmente não conhece esse carro tanto quanto conhecido ano passado. Vai ter margem para poder continuar aprimorando ele, para identificar. Aliás, o próprio Newey já falou que a partir da sétima corrida vai ter uma atualização grande do carro. Então, assim, a Ferrari está muito bem, no meu ver, a McLaren também, mas a Red Bull também tem muita margem para melhorar e o Newey já está trabalhando nisso, com uma atualização. Vocês vão lembrar, por exemplo, em 2009 o carro começou forte, mas depois da atualização de Silverstone se tornou dominador. Teve vários carros que ele introduziu pacotes no meio do ano que foram se tornando melhores, né? Até 90, com a marcha assim, lá, quando estreou o novo assoalho, que quase venceu por Ricardo. Né? Então a gente tem um histórico aí de às vezes aprimorar carros ao longo do ano também, que acho que esse ano vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que essa mudança toda que ele fez, ele tem condições de melhorar esse projeto ainda um bocado esse ano. McLaren, gente, aparece, né? A gente já pincelou esse assunto aqui, de que trata-se da terceira força. E a gente teve neste fim de semana a troca de posições entre Lando Norris e Oscar Piastri durante a corrida, e fazendo com que o Norris, no fim das contas, fosse o piloto a ir ao pódio, né? Tivemos lá Carlos Sainz vencendo, Charles Leclerc em segundo, Lando Norris terceiro, Oscar Piastri em quarto, ou seja, dobradinha da Ferrari, seguida pelo duo da McLaren. Como é que a McLaren vai administrar essa questão de que muitas vezes o que seria o primeiro piloto, o Lando Norris, está sendo ali assediado pelo garoto novato, que é talentosíssimo, a gente tem essa consciência de que o Piastri tem um enorme potencial, um diamante bruto a ser lapidado. Como é que eles vão gerenciar a vida desses dois pilotos? Afinal de contas, a gente está falando de uma situação em que houve troca de posições durante a corrida, e o piloto da casa, que é o australiano Piastri, acabou ficando fora do pódio. Como que o Zac Brown vai descascar esse abacaxi, gente? Eu acho que...
Vai, Márcio, pode falar. Está administrando bem, de certa forma, porque a ordem foi acatada e fazia sentido, né? Porque o Norris estava com o pneu mais novo naquele momento, a posição do Piastri à frente dele, de certa forma, tinha sido um pouco circunstancial, por ter parado antes, vinha virando mais rápido, né? E o Norris vinha mais rápido naquele momento e tinha, de repente, alguma condição de atacar o Leclerc. Então, fazia sentido em termos estratégicos. Agora, os dois têm desempenho muito parecido, os dois são ótimos pilotos, né? A dupla de pilotos da McLaren é uma dupla de respeito. São pilotos muito bons, né? O Piastri tende a crescer bastante nessa temporada, sempre você começa a ganhar experiência, já mais confiança, sente mais à vontade na Fórmula 1. É um piloto de muito potencial, como o Norris já está ali há bastante tempo também, é um piloto muito bom, é uma dupla muito forte, e se no futuro houver uma situação em que o Piastri seja mais rápido e o Norris ceder a posição também da mesma forma, não vejo problema. O problema é se ele falar, não vou ceder. Aí acho que começa uma treta ali difícil de administrar ali dentro. São dois pilotos com pretensões de título mundial. E são dois pilotos que estão na fase parecida da carreira, né? Apesar do Norris já estar indo para a sua sexta temporada, né? Ele começou em 2019, muito jovem, mas são dois pilotos aquele tipo, cara, estão famintos para conquistar seu espaço dentro da Fórmula 1. O Lando não venceu, até aquela história como é que o Lando vai vencer, e o Piastri já venceu um sprint, então tem todo esse caso. Mas eu acho que na Austrália não estava com um ritmo tão parecido, tanto que o Piastri levou 30 segundos do Norris no final da corrida. A bandeirada ele tomou 30 segundos, então foi algo que pelo menos nessa corrida, mesmo o Piastri em casa, ele estava bem aquém do Norris, mas sim, há uma tendência que o Piastri chegue ao nível do Lando Norris de forma mais constante, de forma mais consistente. E como o Márcio falou, vai chegar o momento que troca de posição, fulano é faster than you, e na hora que levar um não, aí a confusão está feita. A lembrar que o Piastri está na frente do Norris na tabela de pontos. O Piastri tem 28 pontos contra 27 do Lando Norris, isso até mostra um equilíbrio entre os dois pilotos. Eles só estão aí atrás dos 4 primeiros aqui, que são os dois da Red Bull, os 2 da Ferrari, né? Verstappen continua na primeira posição do campeonato, 51 pontos, Leclerc com 47 pontos pelo segundo lugar que fez, o Sérgio Pérez cai para 46, ele que era vice-líder, perde uma posição, e apesar de ter se ausentado por uma corrida, o Carlos Sainz é o quarto colocado com 40 pontos, ou seja, uma diferença de 11 pontos entre os 4 primeiros colocados, por enquanto, no campeonato. Ou seja, não seria uma ideia, vez ou outra, o Max Verstappen ter algum probleminha de freio, probleminha de suspensão, probleminha de asa, probleminhas aí para a gente ter minimamente um campeonato emocionante. Isso me lembra até um pouquinho aquela temporada de 2010, em que o Sebastian Vettel acabou sendo campeão, né, aquele primeiro título do Vettel, mas que ele quebrou um bocado de vezes também, a resistência do carro. Muitas vezes, né? Bateu também, teve episódios aí também de erros do piloto, mas de qualquer forma... Viu, Lucas? Você estava me lembrando mais de 2002. Que após as 3 primeiras corridas também, havia um falso equilíbrio, era Schumacher, Montoya, Ralf ali bem pertinho do outro, então pensar, o campeonato vai ser legal, né? E foi o que acho que vai ser a mesma coisa em 2024, né? Essas pontuações dos 4 primeiros colocados, próximo, o Mundial de Construtores também, a Red Bull está só 4 pontos, se não me engano, está só 4 pontos na frente da Ferrari, é ilusório, foi só bem, eu acho que vai ser bem circunstancial, infelizmente, para o campeonato, né? Mas já que você citou 2002, isso é importante para a gente trazer aqui no assunto, porque foi uma época em que também você tinha um conjunto mais forte, que era a Ferrari, só que você tinha um conjunto mais forte em qualificação na Williams BMW, né, que tinha um motor que era um canhão. E o que acontecia? As circunstâncias de regras daquela época faziam com que a Ferrari fizesse um uppercut e ultrapassasse nos boxes. Então, não é muito diferente do que a gente tem hoje em 2024, também com circunstâncias
artificiais criadas por regulamentos que a gente contesta aqui várias vezes nas nossas discussões. Lá atrás, em 2002, era só você estender 2 ou 3 voltas na pista com tanque vazio, né, e você andava pra caramba, chegava lá, fazia seu pitch com a eficiência que a Ferrari de Jean Todt tinha naquele tempo, você saía na frente. Era uma coisa muito simples, ou seja, você não precisava se preocupar em ter o Juan Pablo Montoya fazendo a pole position em determinado GP. Era só você seguir ele, parar 2, 3 voltas depois e pronto, está feito, está solucionado o problema. Em 2002, muita gente fala que a Fórmula 1 meio que perdeu um pouquinho a inocência de se afastar dos seus conceitos básicos. Foi em 2002 para 2003, que em 2002 ainda era aquele regulamento, classificação de 1 hora. Classificação 12 voltas, sim, que eu não tinha nenhuma objeção sobre aquele sistema. Qual era a minha objeção? O reabastecimento. Tanto que muitos anos depois acabou sendo proibido. E mudou radicalmente a dinâmica das corridas. E muita gente tem saudade, por que pareça. Assim, se você olhar num plano maior, assim, são pessoas que olham para um determinado recorte. Assim, claro, cada um tem a sua maneira de pensar, mas quando você sente saudade de reabastecimento, você sente saudade apenas dessa questão do escalar das posições. Mas, no fim das contas, você tem uma situação em que um conjunto mais forte vai ter sempre a oportunidade de fazer um uppercut e passar nos boxes e não na pista, né? Hoje a gente tem uma situação em que passa-se na pista, mas de que forma? Da forma como um atentado à isonomia do esporte chamado DRS, em que você oferece... Então, você não oferece armas de defesa para quem está em vias de ser ultrapassado. E isso, para mim, é um atentado à isonomia. Você vai dizer, mas e o vácuo? Assim, gente, vácuo é natural. Você pega o vácuo, sai do vácuo e passa. Isso é natural, é da lei da física. A gente está falando de física newtoniana, é da natureza das coisas. Agora, um DRS em que você abre uma asa e a pessoa que está na sua frente não tem essa possibilidade de defender, isso é um atentado à isonomia do esporte. É muito por isso que eu não concordo com o DRS. Você pode até pensar, e você, João, tem essa sugestão de falar assim, olha, o DRS poderia ser melhor aplicado. Ou vezes que você poderia usar, ou por tempo, ou por vezes, isso aí poderia até ser um elemento para apimentar, mas eu tenho na minha cabeça que não precisaria de nada disso, até porque o regulamento, a partir de 2022, em que você trabalha o fundo do carro para gerar downforce, foi feito justamente para que os carros pudessem andar mais perto um do outro. Hoje a gente tem ultrapassagens banais, e agora eu vou chegar na questão que eu acredito que seja mais apimentada do fim de semana, que é a questão da punição impetrada contra o Fernando Alonso por supostamente ter guiado de uma forma perigosa contra o George Russell, que acabou batendo na última volta. Ou seja, foi feita uma análise da telemetria do Fernando Alonso e que acabou sendo acusado, o piloto espanhol sendo acusado de ter feito break test e de ter feito pilotagens perigosas contra o George Russell, que acabou batendo na última volta, perdeu uma chance de pontos, ele que vinha em perseguição ao espanhol e que acabou se perdendo justamente na última volta, batendo e criando até uma situação em que ele ficou com o carro atravessado ali, ficou morrendo de medo de ser atingido, felizmente não foi o que aconteceu. Red flag. Vamos falar, então, ele ficou, o rádio dele deixou bem claro que ele ficou bastante desesperado, mas assim, diante do acontecimento do Fernando Alonso, que acabou sendo removido da 6ª posição, caindo para a 8ª posição, eu tenho algumas perguntas que eu quero que vocês me ajudem a responder aqui junto dos nossos amigos que estão acompanhando a gente. Primeiro, vai ter agora fiscal de telemetria? Não pode mais frear mais cedo como uma técnica de defesa? O que define um break test? A distância, existe uma dosimetria para isso? É tipo porte e posse de droga, que você vai ter que ter uma dosimetria para dizer se você é um traficante ou se você é um usuário de droga? Qual que é a força que você tem que aplicar no pedal para ser um break test? Qual a distância? E mais, assim,
é para beneficiar o inglês de novo, como a gente viu uma queimada de largada do Norris, sabe? É alguém tentando melar uma possível ida do Alonso na Mercedes. Então, são muitas perguntas, tá? De uma Fórmula 1 que, assim, abre essa questão da punição do Alonso, para mim, abre um precedente perigoso de ter fiscal de telemetria, tá? E que não senta o bumbum no carro para guiar. Você até pode ter algum ex-piloto, como sempre tem nos stewards, né? Os comissários de prova sempre tem algum ex-piloto para auxiliar, mas assim, eu queria. Esse é um assunto sério. É claro, eu já fiz algumas brincadeiras aqui para a gente até descontrair, mas assim, o assunto é sério e assim, são muitas perguntas para a gente responder diante desse caso do Fernando Alonso. Vamos a ele. Vou deixar o João falar primeiro. Porque... Eu ia falar, vai lá, Márcio, mas é que você... Vai primeiro, João. É que o que mais me incomoda nessa confusão, é confusão, porque é até interessante que o George Russell falou, ele reclamou, olha, o Alonso freou muito antes do normal, e isso me fez eu bater. Ele mesmo falou que, olha, eu nem esperava que ele tivesse sido investigado. Foi algo assim que foi bem surpreendente para todo mundo. O que mais me incomoda é essa intervencionista da FIA, e sem nenhum critério. Como o Lucas falou, o que é... O que define um break test? A distância, a força de pedal. Eu quero saber. O que exatamente. E passa a situação de estão querendo ter alguma coisa por trás. Abre essa margem para o cara pensar que estão querendo prejudicar A para beneficiar B por algum motivo. Porque o problema. Vamos lá. Eu tenho outro motivo que eu queria que o Márcio falasse primeiro. O break test é algo que os pilotos, você vai falar qualquer piloto, nem apenas de Fórmula 1, eles não gostam. É uma manobra assim que eles acham bastante antiética. Tanto que você ouve rádio, o cara tá fazendo um break test comigo, o piloto está até exaltado, porque é uma manobra que os pilotos não gostam de serem vítimas, né? Não de fazer, mas de serem vítimas. Né? E o Alonso, depois ele falou, não fiz isso, eu quis só frear mais cedo, para ir mais forte. Não, pessoal, venhamos e convenhamos, ninguém aqui é inocente, o Alonso não é inocente, e ele fez ali para ter uma vantagem sobre o Russell. Visto isso, agora, toda vez que um piloto frear 50 metros antes do normal, ele vai ser punido? A FIA vai ter esse rigor nas outras 20 corridas até o final do campeonato, durante todas as voltas? Se o piloto X frear antes do que o normal, ele vai ser punido? É isso que incomoda, a FIA intervindo em momentos que às vezes não era necessário. E o interessante até que essa falta de consciência da FIA tem até um pouco a ver com o que o Fernando Alonso falou depois da corrida nas redes sociais, né, que ele falou, olha, a gente teve grandes disputas em Imola 2005, 2006 e Brasil 2023, quer dizer, ele está falando de uma corrida que aconteceu há pouco mais de 6 meses. E a FIA não falou nada, deixou rolar. E agora, por motivos que ninguém sabe, como o Lucas falou, ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu, a FIA, ele é punido. O problema é essa intervencionismo da FIA que incomoda e não tem consistência. Se o Alonso soubesse que era proibido, ele ia fazer aquilo. Mas é uma zona tão cinzenta que ele faz, que ele sabe que pode ser punido ou não. Muito provavelmente ele foi punido porque o Russell bateu forte. Se o Russell tivesse só saído da pista e ponto, não ia acontecer nada. Mas como ele bateu, ficou no meio da pista, foi uma situação perigosa. O Lance Stroll, ele foi avisado em cima da hora pelo seu engenheiro que tinha um carro no meio da pista, e por isso ele freou e conseguiu manobrar. Quer dizer, foi uma situação muito perigosa, sim. Era potencialmente perigosa, mas acho que só por isso que o Alonso foi punido. Se não fosse, se o Russell tivesse saído da pista, tivesse surfado lá pelo cascalho ou pela grama, não teria acontecido nada.
Mas a FIA teima em ficar intervindo em situações meramente interpretativas. E agora? Vai ficar intervindo toda vez que um piloto que freou 100 metros antes, até mesmo 50 metros antes do que nas outras voltas, vai ser punido? Não sei. Márcio. Tudo nisso me incomoda, tudo, né? Eu aprendi a gostar da Fórmula 1 num contexto em que o piloto podia botar a faca entre os dentes na classificação, com 4 pneus, só 4 voltas para você fazer, 2 na sexta, 2 no sábado, e tinha que achar o limite ali, e um piloto que mesmo não tivesse o melhor conjunto, mas que fosse capaz de, tivesse disposto a assumir o risco, diminuir a margem de segurança, podia eventualmente largar na frente, tinha a opção de botar um pneu mais duro, fazer a prova inteira sem parar e segurar quem viesse atrás, mesmo que fosse o piloto mais rápido. E podia não funcionar, o piloto de trás podia passar, mas eu tinha que assumir o risco para isso. Eu aprendi a amar esse esporte. Qual posicionamento fazia muita diferença, ultrapassagens eram memoráveis, você tinha defesas memoráveis, como o Nelson, por exemplo, na Austrália em 90, para cima do Mansell, o Mansell vem babando, o Nelson faz a curva, não quer nem saber. O Mansell tomou aquela trancada lá, fazia parte, era defesa. Né? O piloto tinha que ter condição de se defender. E eu acho que existe uma coisa chamada dogfight, né, no inglês, né, que é alguma briga de caça. O Valentino Rossi era muito forte na dogfight dele, principalmente até 2010. Você via disputas assim que eram uma coisa você andar sozinho, outra coisa é o corpo a corpo. Villeneuve e Arnoux, estou pegando exemplos extremos, mas o corpo a corpo faz parte da situação. A disputa, você tem que ir por fora, tem que ir para a zona suja, tem que frear depois, acelerar o carro balançando, a moto balançando, assumir risco. Isso faz parte. Isso não pode abrir mão disso, da disputa corpo a corpo. Eu acho que vai uma distância muito grande entre você frear mais cedo, que nunca foi bem visto entre os pilotos, e o break test. O break test é uma coisa muito séria. O break test é uma coisa que é fácil de identificar. Você querer provocar um acidente, o cara tem que fazer uma manobra evasiva atrás de você. E outra coisa, você está já contra a parede, porque a balança, desde que o próprio Alonso não conseguiu passar o petróleo em Abu Dhabi, 2010, a balança está muito favorável a quem caça em relação a quem é caçado. Está muito favorável, está muito desequilibrado a situação. Hoje em dia, tudo favorece quem quer ultrapassar, porque alguém, em algum momento, botou na cabeça que você mede o quão emocionante foi uma corrida pelo número de ultrapassagens que aconteceram. Em algum momento, isso se popularizou, de que essa corrida, as pessoas falam em procissão. Isso, para mim, nunca desceu legal. Não estou defendendo uma corrida sem ultrapassagem aqui, não estou defendendo que seja impossível ultrapassar. Estou dizendo que há que ter um equilíbrio. Tem que, quem está realmente comprometido com a ultrapassagem, como foi o Pedro da Costa na MotoGP hoje mesmo, a gente está gravando no domingo, né? Ele passou, fez 4 ultrapassagens pelo menos na prova muito importantes ali. Não está fácil ultrapassar na MotoGP, mas ele botou a faca entre os dentes, a moto vinha quicando para tudo quanto era lado, freando traseira, querendo passar a dianteira. Você fala, esse garoto não vai conseguir fazer a curva. E fez a curva e passou. E você fala, esse pneu não vai durar até o final, mas durou. Então, se você está comprometido com a ultrapassagem, você tem que ter condição de ultrapassar. Mas, por outro lado, você também tem que ter condição de se defender. Senão, a gente rasga metade do que pode ser importante para um piloto contribuir para o resultado. A gente fica só uma questão de ter qual equipamento é mais rápido aqui. Tem que ter condição de defesa. O Alonso tem sido talvez o piloto que mais tem resistido a ultrapassagem ultimamente. O que ele fez no Brasil foi tão exaltado justamente porque virou exceção. Virou exceção para você conseguir defender posição. E o que ele fez foi lindo, fazendo a junção por fora, carregando mais velocidade ali. Foi muito bonito o que ele fez. E se ele não tivesse lidando com o DRS atrás ali, abrindo 3 pontos, ele provavelmente não teria que ter chegado ao extremo de tentar reduzir a velocidade do Russell antes. Eu tenho certeza que ele não quis causar um acidente ali. Ele se deu muito bem, por acaso. E o Alonso, ele é duro e tal, mas ele não é um piloto sujo de querer fazer os outros se acidentarem. Tem uma história longa aí. Duro ele a gente nunca vai esquecer o que ele fez com o Hamilton lá em 2007, ficar parado, o Hamilton não conseguir classificar na Hungria. Enfim,
ele não é santo, não. Ele fez ele sabia muito bem do Nelsinho, do Singapura. Alonso nunca foi santo. Não se trata disso. Mas também dizer que ele quis causar um acidente no amigo dele, tenho certeza que não. Agora, o que ele queria? Ele queria reduzir a velocidade do Russell. Uma coisa que estou me estendendo, mas é porque eu quis participar desse programa por causa desse ponto. Vocês sabem muito bem, Monza, nos primórdios, a guerra de vácuo que se estabelecia, em ovais, em fórmulas menores, o vácuo faz uma diferença enorme. Eu escrevi a biografia do Moreno, ainda não foi publicada, né, mas teve uma corrida que ele fez na Alemanha, no europeu de Fórmula 4, e ficou uma situação ridícula. Era uma reta gigantesca e ninguém queria ficar na frente para aceder ao vácuo. Então, 4 pilotos esperando quem acelerar primeiro para poder os outros irem atrás e poder passar. E ele acelerou primeiro, achou que tinha quebrado, abriu uma distância boa, caçaram ele até o final da reta e ele chegou em quarto na prova. Então, vocês devem lembrar, 2002 na Arábia, que Leclerc e Verstappen... 22. Pois é, ninguém queria passar na zona de DRS antes. Então, é ridículo. Isso é ridículo. Eu penso o seguinte, para encerrar, gente. Essa intervenção é o tipo de coisa que vai castrando o instinto do piloto. Porque você, na próxima vez, já fala, pô, agora eu posso ou não posso? Imagina se no meio de uma disputa dessa você tem que ficar pensando, você tem que fazer a curva igual você fez todas as outras curvas. A última volta não é a mesma coisa, gente. Moto velocidade, olha a última volta, o que acontece? Olha o GP da Austrália de 2015. Moto velocidade, uma das maiores corridas desse século. Olha o que acontece naquela última volta. Os caras assumem risco na última volta. Pô, hoje mesmo, quer dizer, aconteceu também no finalzinho da prova lá, o acidente do Max com o Bagnaia. Vai chegando no final da prova, você vai assumindo risco. Você quer a posição. Hungria 86. O Nelson faz aquele extremo para ultrapassar o Ayrton, mas no início da prova a gente deixou ele passar. Não valia a pena brigar no início da corrida. Agora vai chegando perto do final da corrida, você vai se defender. Gente, o que a gente viu hoje foi brincadeira de criança perto do que o Keck Rosberg fez com o Ayrton Senna, tanto em Brands Hatch quanto na África do Sul, quanto em Adelaide. Adelaide. Pois é, Adelaide e na Inglaterra. O que ele fez na Inglaterra, pô, ele fez o Massa passar. Ele estava revoltado. Ele é retardatário, né? Ele é retardatário. O Keck era retardatário. Segurou o Ayrton até o Massa passar. E depois em Adelaide, o Ayrton entrou no box, ele entrou na frente, ele quebrou o bico daí. Enfim, aquilo foi um break test. Aquilo que ele fez foi um break test. Que o Ayrton acabou quebrando o bico na entrada do box, teve que perder uma volta inteira de novo. Então, não estou defendendo esse tipo de situação. Agora, o que aconteceu hoje, claro, podia ter tido consequência séria, mas eu entendo de fato que você abre um precedente muito complicado que está matando o instinto dos pilotos de se defenderem, e é um momento em que parece proibido realmente. Acho que a pauta que vocês fizeram está muito precisa, João. Parece proibido você defender a posição atualmente. Tudo conspira contra, sabe? A gente, quando fala em DRS, o Lucas falou do atentado contra a isonomia, é a mesma coisa você inverter um grid, é uma coisa preguiçosa. Você pune a competência. E, gente, há meios. Se não houvesse meios, João, de você colocar um conjunto mais lento à frente de um conjunto mais rápido, esportivamente, mas há meios de fazer isso. A gente até tem isso. A Ferrari ela é muito boa em classificação atualmente. Dava para você, dando condição de defesa, ter corridas emocionantes, porque, pô, é o que você falou, o Marx já dá um jeito de passar, muito provavelmente sim, mas a gente teria uma disputa. E não seria tão necessário, de repente, o Alonso tão longe no comportamento dele para defender uma posição. Sabe? Talvez não fosse necessário você arriscar tanto e ser tão radical na defesa de posição se a coisa fosse mais isonômica, porque aí o Russell ia ter que assumir risco também, não só quem está defendendo. Atualmente o risco está na mão de quem defende, não de quem ataca. Desculpa, gente, fui longe, mas... É exatamente isso, Márcio. O que incomoda é exatamente essa zona cinzenta que existe hoje, que ninguém sabe direito onde é que você pode ir, né? Mas o Alonso, eu acho que sim, eu acho que ele fez o break test, mas eu acho que ele não, talvez ele errou o cálculo na consequência, né? Que foi o Russell se estatelar no muro e ficar parado, um carro sendo capotado no meio da pista. Mas é realmente frustrante o DRS como é usado hoje. É muito frustrante. Principalmente quando está um Red Bull.
o carro da frente é atropelado. Impressionante, não tem, como o Lucas falou, não tem isonomia nenhum, o cara não tem o que defender. E por isso não tem disputa, melhor não, deixa ele passar, não vou gastar meu pneu, não vou gastar nada, melhor deixar passar. E só deixando o Márcio dentro da nossa discussão que tivemos semana retrasada, né, sobre o DRS, eu sou muito a favor como a Indy faz. A Indy faz, ela coloca o seguinte: olha, você tem, lá é o push to pass, né, que é uma forma também de dar mais potência e tal. Se fosse um DRS mais diferente. Mas ele fala, olha, você pode usar isso aqui durante 200 segundos. Então o piloto fica na mão do piloto. O piloto que vai decidir se ele vai usar aquilo não apenas para atacar, mas ele pode usar para se defender. Ele pode usar aquilo para melhorar o tempo dele, para fazer um undercut, de repente. Porque essa história que a Fórmula 1, a primeira vez na história da Fórmula 1 que há dispositivo de ajudar o piloto a ultrapassar. Não, na era turbo existia. O piloto tinha um botão no boost que o cara ultrapassava, aumentava a pressão do turbo. Mas era o piloto que fazia aquilo ali. Não era essa parte que me incomoda é essa parte artificial de eu só vou poder usar o DRS se eu tiver um segundo atrás, em determinado local. Aí isso incomoda, isso que deixa triste o DRS. Eu acho que o DRS, se fosse usado como uma Indy, seria até mais legal, porque a gente poderia ter situações, o cara tá aguardando o DRS pro final, para poder se defender, porque o cara tá mais rápido. Ele poderia usar. Então o cara tá aguardando para poder atacar no final. O cara tá usando agora o DRS em vários momentos para fazer um undercut. Então, mas isso ficava na mão do piloto. Não tinha aquela coisa marcada para usar, terminar aquele local, ou você tiver um segundo atrás do fulano, entendeu? Agora, é interessante, a gente se estendeu bastante aqui nessa discussão, como o Alonso, né, foi a vítima, né, dessa geração DRS que eu chamo, né, eu já tenho, desde 2000, já tem 13 anos que o DRS está na Fórmula 1, desde 2011, mas o DRS surgiu justamente por causa do Alonso, na famosa corrida de Abu Dhabi 2010, né, que ele passou 2/3 da corrida empacado atrás do Vitaly Petrov, ele perdeu o título ali, então decidiram, não pode, tem que ter uma forma de ultrapassar. Só que essa forma de ultrapassar é totalmente artificial, como o Lucas falou, em 2002 era pelos boxes, agora é pelo DRS, não tá legal. E aí que tá, 20 anos depois, o que a gente evoluiu? É nisso que eu fico pensando. E quanto à questão do Alonso, né, as perguntas que eu fiz, assim, elas têm uma seriedade nisso. Como que a FIA pode afirmar categoricamente, assim, olha, o comportamento do Fernando Alonso fez com que o George Russell batesse? Essa é a questão. Assim, você tem como provar isso? Você tem como afirmar categoricamente? A zona cinzenta. Assim, é a zona cinzenta que eu estou falando. Como é que vai provar por A mais B que eu vou chegar a punir um piloto? De repente, a Aston Martin está brigando com a equipe X no final do campeonato e ela perdeu o campeonato, perdeu a posição por 2 pontos. Aqui a gente vai fazer o retrospecto do campeonato. Esses 2 pontos foi por causa de repente foi por causa que o Alonso foi punido. É muito sério isso. Você não pode sair punindo de forma interpretativa, tão interpretativa como nesse caso. Você não pode tirar a responsabilidade do Russell também sobre o acidente. Não pode botar toda a responsabilidade no Alonso. É uma dinâmica de uma disputa. Claro que ele mudou o comportamento, mas assim, também é previsível que numa defesa de última volta o piloto vai mudar o comportamento. Então, Mas o que eu falo, é a geração DRS. A geração DRS. Os pilotos atuais, vamos lá. Qual foram os únicos pilotos que correram sem DRS? Alonso, Hamilton e só. Todos os demais pilotos da Fórmula 1 atual, posso estar enganado, se você quiser me corrigir, mas só esses dois, eles correram sem DRS. Os demais... Huckenberg também. O Huckenberg também, ele entrou em 2010, exatamente. Então, todos os demais pilotos, eles estão acostumados a andar com DRS. Então, eles não estão acostumados
com a palavra que você usou muito bem, com dogfight. Eles não estão acostumados àquela briga encarnecida. E você olhar, a Fórmula 2 tem DRS, a Fórmula 3 tem DRS. Então, essa geração de pilotos, ela está moldada a correr com DRS. Então, quando um cara old school, como o Alonso, fazer uma manobra, a gente também tem que dar o nome assim, tem que ser sincero, o Alonso, ele fez o break test, não é uma coisa legal, ok. Mas é aquela tentativa, vou fazer algo diferente para enganar o meu adversário. 20 anos atrás, ele podia fazer isso, tal, só que ele sabia que mutuamente o outro piloto estaria acostumado a ter essa situação. Hoje não tem mais isso. Os caras não estão acostumados a apertar o DRS. Eu vou fazer de tudo para chegar um segundo atrás do cara e eu vou apertar o botãozinho e vou passar. Esse é o X da questão também. É um problema com raízes mais profundas. Vocês vão se lembrar muito bem do GP da Inglaterra de 2003. Rubinho era um grande ultrapassador, a gente fala pouco dele, né? O Barrichello era um piloto que, quando se comprometia, lembra aquela ultrapassagem que ele fez sobre Montoya no Japão? Eu não lembro agora o ano que foi aquela ultrapassagem, mas foi uma coisa assustadora. Na frenagem da chicane lá. Em 2004? Acredito que 2004, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Se alguém estiver no Google Barrichello, Montoya e Suzuka, vai ver essa ultrapassagem. Quando acabou a corrida, Montoya virou para ele: é louco! Né? Que ele fez a ultrapassagem assim, totalmente no limite. O Rubinho ele era muito de comprometeu e vai. A ultrapassagem dele sobre o Raikkonen em Silverstone em 2003, uma ultrapassagem que durou quase meio circuito. Você vai. Eu sinto falta disso, entendeu, João? Eu sinto falta de você trabalhar uma ultrapassagem. Como foi o Peterson para vencer na África do Sul em 78? Aquela ultrapassagem que durou 3, 4 curvas. Sabe? Você vai igual um jogo de xadrez, você vai cercando o cara, vai tirando a linha ideal do cara, vai obrigando a defender e você dá o bote lá na frente. A gente não tem mais ultrapassagens memoráveis atualmente. Entende? O preço que a gente paga é muito alto. A responsabilidade tem que ser dividida entre quem ataca e quem defende. Os dois têm que ter condição de assumir risco. Você nunca vai conseguir o 50-50. Mas não pode ser 95-5, entende o que eu estou dizendo? A coisa está muito desequilibrada. Vamos tentar buscar um 40-60, que seja um pouco favorável a quem ataca, um pouco favorável a quem defende, mas tentar buscar sempre o meio. Que não seja impossível ultrapassar, mas que o cara tenha que bater na mesa mais forte do que o outro. Porque eu acabei não completando quando eu falei do vácuo. Sempre houve, nessas corridas em que o vácuo é muito importante, sempre houve técnicas e expedientes para você tentar quebrar o vácuo de quem vinha atrás. Isso incluía muitas vezes frear, num ponto que o cara não tinha outra opção. Isso era uma cultura pré-DRS. Era uma cultura, era uma coisa que ninguém gostava, mas era uma coisa aceita. Você sabia que para você, sobretudo a última curva em Monza, você tinha que quebrar o vácuo de quem vinha atrás. Tinha que quebrar. A vitória dependia disso. Então, são expedientes que fazem parte do histórico do automobilismo. A gente não estou, de novo, defendendo aqui uma coisa perigosa. Só que eu sinto que o piloto, atualmente, que quer defender a posição, ele está sendo obrigado a ir a extremos. Está sendo obrigado a ir a extremos. E foi o que aconteceu hoje. A responsabilidade de hoje, se alguém tinha que ser punido pelo que aconteceu hoje, era a própria regulamentação da Fórmula 1, não o piloto. Não estou dizendo que o Alonso é santo, não é isso. Está num regulamento mais justo, um regulamento em que quem defende posição tivesse um pouco mais de condições de defender, provavelmente a coisa não teria acontecido. Não teria sido necessário. A gente viu o Alonso segurar o Schumacher durante muitas voltas lá em 2005 e não precisou apelar para esse tipo de situação. Nada. Os dois andaram muito perto durante 15 voltas ou mais. Muito perto, uma briga realmente dogfight. Né? Não houve ultrapassagem ali, mas quem pode chamar aquilo de procissão, gente? Aquilo foi uma guerra entre o Alonso e o Schumacher. E depois inverteram posições em 2006. Briga de altíssimo de novo, ultrapassagem, mas aquilo ali então foi um insucesso, não conseguiu passar. Não, meu irmão, foi uma disputa de alguém tentando passar e alguém defendendo. A pista... E há uma beleza nisso. Às vezes não precisa ter ultrapassagem para ser que lindo. Não. O Grande Prêmio de 81. Por que lembrar aquela corrida? Porque o Villeneuve passou a corrida inteira segurando todo mundo. A beleza foi... Não teve ultrapassagem naquela ocasião. Só tinha uma chance de ganhar aquela corrida. Só tinha uma chance. Ele tinha que assumir a ponta. De qualquer forma, a largada que ele fez naquele dia valeu a vitória. Ele não tinha carro, não tinha velocidade, não tinha ritmo para ficar em primeiro.
Mas Ele tinha velocidade, mas não tinha ritmo. Ele tinha velocidade porque ele tinha um motor. Ele cada potência do motor. Mas o resto da pista era uma desgraça. Ele não tinha tempo de volta para ganhar aquela corrida. Ele não tinha tempo de volta. Como o Valentino Rossi na Laguna Seca 2008, brigando com o Stoner. Ele não era o conjunto mais veloz em pista, mais rápido em pista. Só que se agarrou na liderança. O Stoner passava, ele passava de volta. O Stoner passava, ele passava de volta. Não é épico, um clássico também, de novo, uma das maiores corridas desse século. Recomendo todo mundo ver. Laguna Seca 2008. Barcelona 2009 com o Lourenço. Poxa, mas na Espanha, aquela ultrapassagem impossível. Você tem que hoje no Superbike teve igualzinha. E o Topak Razgatlioglu, ele falou: eu fiz igual que o Rossi fez com o Lourenço em 2009. Ele foi ele disse: eu não sei se vai dar certo, mas eu vou ver o que vai acontecer. Ele foi e ganhou a corrida na última curva. No Superbike de hoje, em Barcelona. É isso que eu penso, sabe? Assim, a gente tem que buscar não facilitar a ultrapassagem, parar com esse negócio de medir emoção da corrida pelo número de ultrapassagem, e dar condições de defender e condições de atacar. É isso que a gente tem que perseguir. Não estou aqui martelando, não pode ter nada. Não, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, ou ficar próximo dele, que o piloto possa defender e o piloto possa atacar. E aí, quem tiver mais disposto, e eventualmente os dois vão estar dispostos e pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa, mas senão a gente não tem automobilismo, senão a gente não tem esporte motor. Se a gente não tem isso, todo o resto perde sentido. Entendeu? Todo o resto perde sentido. Pois é, gente, vamos, só para a gente poder terminar o vídeo de hoje, falar sobre dois assuntos, ainda sobre o Grande Prêmio da Austrália. Primeiro, a Haas chegando com seus dois pilotos nos pontos, 9º e 10º, e a questão da Racing Bulls, né, que tem aquele nome enorme, a gente vai resumir, a ex-AlphaTauri, ex-Toro Rosso, ex-Minardi. Ex-Minardi, vamos lá, vamos puxar lá atrás. Em que a gente teve o Yuki Tsunoda nos pontos e o Daniel Ricciardo sorrindo para as pessoas. Vamos falar sobre esses dois assuntos para a gente poder encerrar aqui as nossas análises sobre o Grande Prêmio da Austrália 2024. O que chama a atenção da Haas foi que, ao final da pré-temporada, que foi curtíssima, né, que é o que a gente já falou, todo mundo tinha que a Haas seria a última colocada, ia ficar atrás da Alpine, muito mal, chegaram a tomar 6 segundos do Verstappen, mas não sei se porque a gente está falando tanto em coisa engraçada, né, não sei se o Gunther Steiner, que acho que ao invés de comandar a equipe, estava mais preocupado em aparecer no Drive to Survive, saiu, a equipe tem uma evoluída interessante, né? A equipe tá no pelotão intermediário, a gente também tem que falar, tá cada vez tem um abismo entre as 5 melhores equipes e as 5 equipes do pelotão intermediário, e a Haas tá andando muito bem nesse pelotão intermediário, e colocou seus 2 carros na zona de pontos, foi algo muito surpreendente para quem viu a Fórmula 1 na final da pré-temporada. E quanto ao Ricardo, Sérgio Pérez agradece, né? Tudo bem que o Christian Horner está preocupado muito mais preocupado com outras coisas, né, do que ajudar seu amigo Daniel Ricciardo, mas o fato é que o Ricciardo está fazendo uma temporada muito abaixo e assim, às vezes a Fórmula 1 dá algumas mensagens subliminares muito interessantes, né? Vocês perceberam que o Liam Lawson apareceu muitas vezes na transmissão esse final de semana, né? Bom entendedor. Para bom entendedor, Mipabá. A Haas ela tem um modelo de gerenciamento diferente das demais equipes, né? Em alguns aspectos. Acho que deve ser a equipe que menos fabrica. Se você olhar o percentual do carro ali, fabrica o menor percentual do próprio carro. Provavelmente é a Haas, né? E eles estão com, por exemplo, aparentemente um ambiente legal ali dentro, porque a tática que a gente viu na corrida anterior também, de um piloto se sacrificar pelo outro, são coisas assim, foge um pouquinho ao padrão, né? A equipe parece estar com um ambiente bom. E hoje trocaram de posição de novo, né? E hoje o Hülkenberg trocou com o Magnussen e deu certo, né? Eles conseguiram superar o Albon. Eles estão aparentemente com um ambiente bom. A equipe parece que está todo mundo assim,
lembra um pouco a marcha de Capelli e Gugelmin, né? Você estamos junto aqui, vamos sofrer junto. Camaradagem, né? Um ambiente de camaradagem. Por outro lado, a gente tem um ambiente bem azedo na Williams, né? A gente, até um assunto que acabou ficando de fora da pauta inicial, mas no fim de semana a gente não teve Logan Sargent pilotando na corrida, justamente porque o Alex Albon deu uma paulada durante os treinos e o seu carro acabou sendo descartado pela Williams, que não tinha um chassi de reposição, e acabou fazendo com que o seu segundo piloto, mesmo que nesse fim de semana ele não tenha feito nada de errado, tenha ficado de fora. A gente tem uma Williams que continua zerada, e também tem uma Sauber, né, que a gente já falou aqui brevemente, que desaprendeu até a fazer pit stop, também zerada. E a gente termina na Alpine, que é a 10ª colocada em construtores, que também está zerada, mas com resultados piores que essas equipes, a ponto de ser a 10ª e última colocada do campeonato. Vamos só encerrar então, gente, falando dessa rabeira aí. Williams com clima azedo, Sauber desaprendendo a ser equipe de Fórmula 1 e Alpine, que é aquela que só melhora para pior. Eu acho que nesse caso da Alpine, quem agradece é o Michael Andretti, deve estar ligando agora para a Renault, dizendo oi sumida, né? Quanto ao Williams, é um caso muito triste, né? Porque a gente cresceu, por exemplo, é uma equipe histórica, né? A gente fica triste com a situação da Williams. Nós três aqui somos da mesma geração, então a gente cresceu ali na Fórmula 1 na década de 90, que a Williams era uma equipe dominante. Era que que a Red Bull é hoje. Então você vê uma equipe que sacrifica um segundo carro porque não tem um chassi, demonstra uma falta de gestão, uma falta de tudo, muito latente, é muito na cara. Então é muito triste essa situação da Williams. Eu fiquei muito triste. Lógico que quase dá certo, né? Porque o Albon ficou em 11º. Ele brigou a corrida inteira com a dupla da Haas, né? Bom piloto. Mas foi Márcio. Um bom piloto, né? Um bom piloto. Sim, um bom piloto, mas é muito triste ver uma equipe tão tradicional como a Williams, até mesmo simpática, se tornou simpática nos últimos 15 anos, se tornar o que se tornou, né? Uma equipe que não tem condição de levar um chassi reserva para seus pilotos. Durante essa corrida eu tive um momento de déjà vu, quando eu vi 2 Ferraris e 2 McLaren brigando assim, eu olhei, já vi isso em algum lugar, né? Já vi isso em algum lugar. E realmente a Williams, infelizmente, nos últimos 10 anos, teve um último respiro em 2014, né? Nos 10 anos ela. Mais do que isso, né? Na verdade, a Williams desde 98. Não, eu acho que o ponto de costa. O ponto de corte da Williams foi quando acabou a parceria com a BMW, ali de 2004, vai fazer até 20 anos, foi até 2005. 2005. Ali foi o ponto de corte da Williams. Eu acho que a Williams lembra muito alguns clubes de futebol brasileiro, né? Só uma SAF salva, no caso, só uma montadora quiser investir na Fórmula 1 para salvar a Williams, e eu estava até pensando vendo a corrida. Acho que o Franco Williams, se tivesse vivo, ele estaria arrasado. Pô, muda pelo nome da equipe, no seu Williams, a gente não lembrar o Williams, a gente não lembrar por um papelão desse. Pois é, e essas últimas equipes assim do grid tornam ainda mais irônico e mais triste, né, a forma como a Andretti foi tratada pela Fórmula 1, porque dizer que não acrescenta nada é piada, né? Uma estrutura séria que está querendo entrar, que está disposta a investir, que tem parceria, tem respaldo. É uma parceria só com uma montadora bem pequenininha chamada General Motors, né? É uma montadora de fundo de quintal ali, né? Na verdade, é um protecionismo ali, né? Uma questão de valorização do que significa ter uma equipe de Fórmula 1 atualmente, né? O valor que você tem que pagar para poder entrar, que é uma segurança para todos eles, é como se fosse um patrimônio, né? Você tem uma equipe atualmente, imagina se a equipe de futebol pudesse conseguir sobreviver esse tempo todo, o valor que não teria hoje em dia. Realmente lamentável a forma como a gente tem visto o caso da Alpine, por exemplo, que tem montadora ali também envolvida, né? Mas
problema de gerência muito grande, e a forma como tudo muito, muito, muito irônico, a forma como o Andretti foi tratado aí. Tem equipes na Fórmula 1 atualmente, a gente tem 20 carros no grid, mas de fato tem menos do que isso. Uma das contas tem menos do que isso. Assim, tem carros Tem 10. Tem 10 carros. Assim tipo Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes e Aston Martin. São as equipes do grid da Fórmula 1 de verdade. E só quando elas basicamente quebram ou quando sofrem um grande atraso, né? A gente teve o Max Verstappen abandonando, a gente teve as 2 Mercedes abandonando, então foram abertas 3 vagas, né? Dentro da zona de pontos, e aí elas foram preenchidas pelo Tsunoda, que está pilotando muito mais que o Ricardo, e é aquela questão, né, que a gente vira e fala assim, puxa, será que o grupo Red Bull caiu de novo na história de que o Ricardo pode se recuperar, que ele pode ser um grande piloto, que ele achou, né, é um piloto novamente focado e vai voltar aos seus melhores dias, e tudo leva a crer que, infelizmente, não vai ser o caso. Gente, vamos às considerações finais de vocês aí sobre o Grande Prêmio da Austrália, expectativa para daqui 2 semanas Suzuka, que mudou, né, de calendário, uma questão logística, a gente estava tão acostumado, né, a gente passou uma vida inteira vendo Grande Prêmios de Suzuka em outubro, novembro, a gente vai ter uma antecipação com isso. E uma pergunta para vocês, Suzuka sempre foi uma das minhas pistas favoritas, tanto para assistir quanto para, por exemplo, jogar no videogame, mas o que eu sinto é que nos últimos bons 10, 15 anos, a gente teve pouquíssimas corridas em Suzuka memoráveis, de grandes disputas e grandes ultrapassagens, mesmo a questão, né, toda que a gente falou de DRS, faz muito tempo que eu não vejo uma corrida boa em Suzuka, gente. Eu acho que esse range é um pouquinho maior, viu, Lucas? Eu acho que se você voltar 25 anos no tempo, você não conta... aquela de 2005 do Raikkonen foi espetacular. Foi uma corrida toda, foi o Alonso, foi muita gente... Não, mas em 2006 a gente teve também aquela grande disputa entre o Schumacher e o Alonso até o Schumacher quebrar, né? Que ele acabou indo para o Grande Prêmio do Brasil com um déficit de 10 pontos, já era... o Alonso não garantia matematicamente o título, mas a gente teve aquela disputa que ficou conhecida como a fumada do Marlboro, do Schumacher naquela ocasião. Mas foi assim... Faz tempo que eu não vejo corrida boa em Suzuka, gente. Eu adoro Suzuka, é um templo do automobilismo, a gente teve corridas memoráveis, decisões de campeonatos, a Suzuka está na história mais pétrea da história, né, em termos de Fórmula 1, mas faz tempo que a gente não tem... Eu fico me perguntando se... Suzuka é compatível com os carros atuais, esses carros enormes aí, 6 metros de comprimento, largos pra caramba, com pneus enormes, sistemas de recuperação de energia que, enfim, proporcionam velocidades absurdas, e o malfadado DRS. Será que Suzuka já não é mais compatível com a Fórmula 1 atual? Essa é a pergunta que eu faço. É uma pista muito estreita, né? É uma pista que não tem muitos pontos de baixa velocidade, praticamente de média para alta, né? E é um circuito que, infelizmente, envelheceu mal para a Fórmula 1 atual. E o que eu estava falando, não era nos últimos 15, acho que vai aumentar um range. Se olhar de 2000 para cá, você conta de uma mão corridas realmente boas em Suzuka. Não é de hoje, né? É igual quando a gente fala de Barcelona. Desde que Barcelona está no calendário da Fórmula 1, as corridas lá sempre foram de médias para ruins, né? São sempre corridas muito... Você tem que baixar bastante sua expectativa para assistir uma corrida em Barcelona. Suzuka, infelizmente, está nesse panteão, apesar de que, lógico, é uma pista para piloto, né? Os pilotos adoram, né? Agora os fãs, infelizmente, se você esperar uma corrida boa lá, melhor tirar o cavalinho da chuva, né? Vamos curtir os carros em Suzuka. Agora o que eu quero falar é que eu acho que, eu não sei se vocês se lembram que a derrota da Red Bull em 2023 foi em Singapura, e na corrida seguinte foi Suzuka, né? E a gente lembra que aconteceu em Suzuka, né? Dizem que até o Max falou, eu vou meter 20 segundos no segundo colocado, ele meteu 20 segundos no segundo colocado, então eu acho bem fácil a Red Bull voltar matando a tapa a concorrência em Suzuka.
Suzuka é minha pista favorita no calendário. Eu gosto até mais do que o Spa, mas a única pista em 8, né? Mas assim, o problema é que, como aconteceu com o Imola, se tornou incompatível assim, com os carros, e você vê uma curva como a 130R, compara a 130R em 89, quando o Ayrton mergulha atrás do Prost ali, naquela turbulência, fez uma das curvas da vida dele ali, para poder, jogava uma quinta pé embaixo na turbulência, e sabe-se lá como é que você segurava o carro, se vocês lembrarem do treino de sexta-feira, Japão 91, o Schumacher deu uma espatifada feia ali também, porque se você carregasse velocidade demais, você não fazia curva. E hoje em dia você fazer pé embaixo, a pista não é mais o que era. Né? Você olha uma volta de classificação nos anos 80, no início dos anos 90 em Suzuka, você estava o tempo todo controlando velocidade. Você não estava numa situação de pé embaixo, não estava numa situação de estabilidade, o carro estava sempre nervoso. No segundo treino de 91, o Berger no primeiro treino, no primeiro trecho, primeira parcial, a pista só tinha uma parcial naquela altura, botou 4 décimos para Ayrton, cara. Naqueles extras de velocidade. O Ayrton depois conseguiu tirar 2 desses décimos, o Berger fez aquela pole, mas você olhava assim, o Berger estava carregando, o Berger era muito forte, o Suzuka estava carregando muita velocidade ali. Então, assim, eu acho que se a pista não está mais compatível, eu acho que diz mal dos carros. Sabe? É uma pista fantástica, uma pista maravilhosa, mas diz mal do que esses carros, o caminho que está tomando. Pode falar, Márcio. Se o rumo tivesse sendo outro, a gente não estava dependendo tanto de DRS, de interferência em grid, de tantas coisas. O carro de Fórmula 1 tem que ser instável, não pode ser estável demais. Tem que ser carro de 600 kg no máximo. É diferente. O rumo que está tomando não é um rumo que me agrada e é um rumo que torna a gente dependente de muita perfumaria para conseguir ter ultrapassagem, porque as pistas estão ficando pequenas para os carros. É uma discussão meio complexa, a gente não vai fazer agora, mas é evolução, né? Os carros estão sempre evoluindo. Então, às vezes a gente estava numa discussão uma vez se a pista antiga de Interlagos, se ela envelheceria bem para a Fórmula 1 atual. Não sei, eu acho que sim, porque tinha aquela reta oposta, era muito grande, mas assim, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, depende do ponto de vista, as coisas evoluem, de repente o carro da Fórmula 1 para trás, ele não está compatível com o que a gente quer, então a evolução foi para um lado. É uma discussão bem complexa, que a gente pode até fazer, de repente, um outro vídeo sobre isso. Até estamos aqui no final. Pois é, gente, e com essas considerações a gente encerra então mais esse vídeo do GP Total. Meu grande abraço aqui aos meus queridos amigos João Carlos Viana, Márcio Madeira da Cunha, que me ajudaram aí a gente fazer uma análise bem ampla, bem aprofundada do Grande Prêmio da Austrália de 2024, com expectativa aí de Suzuka, o que a gente vai poder ver na Fórmula 1. Se você chegou até aqui, acredito que ou você é um masoquista ou você curtiu o nosso conteúdo. Então, se você curtiu o nosso conteúdo, deixe sua curtida, assine as notificações do canal, né? A gente tem que fazer essa parte de serviço também, né, para poder lembrar e para poder fazer com que você acompanhe aqui. A gente vai ter sempre, vai ser sempre uma satisfação ter vocês aqui acompanhando nossas análises, né, compartilhando com a gente o nosso entusiasmo pelo esporte a motor. Este é o GP Total. Um grande abraço a todos e até a próxima.